já crendo na vitória que o Senhor nos dará. Já nos deu que estamos de pé, deitamos, levantamos, porque o Senhor nos sustentou. Quem achou, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, fazendo pão, nas orações. E o Senhor justiça e inquisição. Amém? Sentados. Irmão, estou feliz nessa noite. Resolveu lá em Caxias. Coutinho sabia que vinha. Aí nós combinamos de tomar um sorvete aí depois. E aí ele apareceu com o pastor Roberto, nosso presbítero irmão Manuel e o sobrinho do Coutinho. Obrigado. Uma pena. Eu estou vendo que vocês duas. Muito bom ter meus amigos aqui. Eu pensava, a gente nem esperava, né? Mas Deus ele faz surpresa. A minha prima, Isabel, e Jesus é bom. Eu vou dar outra aula hoje, mas não vai ser a mesma. Esse versículo eu gosto muito dele, e vocês vão guardar a palavra perseverar. Perseverar. O segredo de qualquer vitória é quando nós perseveramos. E aí eu entendo que na vida não tem nada fácil. Nada fácil. Tanto na área espiritual e tanto na área material. Nós vamos começar a entender que todos querem vitória, mas a vitória não está no começo, porque todo mundo começa, também não está no meio, mas a vitória é só para quem vai até o final, só para quem vai até o final. Porque o começo, eu penso aqui, o começo, já foi dito, o começo desse ministério não foi fácil. Não foi fácil. Porque chegou 22 anos por causa da perseverança. Muitas palavras talvez veio no meio do caminho para o pastor desistir. Mas quando a gente persevera e acredita naquilo que Deus falou para nós, e nós tomamos posse, a vitória nós alcançamos. E ainda não terminou. Então, dentro do texto, porque muitas pessoas estão esquecendo a fé? Porque a orientação é perseveraram na doutrina dos apóstolos. E quando falamos de doutrina, existe três tipos de doutrina: a doutrina de Deus, a doutrina dos homens e uma doutrina que eu não gosto nem de falar, mas ela existe, chamada doutrinas de demônios. A doutrina de Deus não muda, é inabalável e deriva das Escrituras. Doutrina de Deus, Deus não muda. Você lembra quando Deus chama Judas de amigo? Só que Judas tinha vendido Jesus. Aí a gente começa a entender o que? Deus está dizendo o que? Você pode ser meu inimigo, mas eu continuo sendo seu amigo. Então, meus irmãos, a doutrina de Deus é imutável, é inabalável. Deus não muda. A Bíblia diz que Ele não é um homem para que se arrependa. A única coisa que Deus pode fazer é mudar um decreto para nos abençoar.
mas a sua natureza é imutável. A doutrina do homem é temporária e pode nos levar ao erro. Por isso, tudo que nós falarmos, a gente precisa estar baseado nas escrituras. Quando as orientações circulares, ela nos orienta que o juiz só pode falar nos autos. E nós, como igreja, devemos falar como? Baseado na palavra e na escritura. Porque eu posso errar. Eu só peço aos irmãos para me seguir naquilo que eu sigo a palavra. Se você analisar hoje, existem muitas verdades. Cada um tem a sua. Mas a verdade absoluta, ela é a palavra de Deus. E a última doutrina, a doutrina de demônio, é prejudicial. Prejudicial. Então o segredo que nós precisamos é ter a doutrina dos apóstolos. E o que eles faziam? A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Aqui nos traz uma preocupação na nossa geração que a gente não tem nada em comum. Aí eu penso que, porque não temos? Lembra que eu falei que o segredo não está no começo? Começar a fé é muito bom. Já perceberam o crente quando começa a fé? O pico dele está lá em cima. Chamar para a vigília, ele vai. Se chamar para o monte, ele vai. Se chama para a oração, ele vai. Mas quando começa a chegar no meio, é o chamado esfriamento do amor. E sabe qual é o perigo? Quando nós nos acostumamos. E é no meio que nós nos acostumamos. É no meio que achamos que sabemos. E aí a gente vai aprender pela Bíblia que não é no meio nem no começo, mas é no final. Então eles perseveravam na comunhão. Por que perseveravam? Havia um amor, havia temor por aquele momento que a igreja estava passando. Jesus havia sido crucificado. Eles estavam, eram os primeiros crentes, e eles estavam muito envolvidos com a obra. Eles viram o que Jesus fez. Então a Bíblia diz que em toda a alma havia temor, tinha tudo em comum, de maneira que aqueles que tinham, eles ajudavam os que não tinham. Então nós, como igreja do Senhor, precisamos perseverar na comunhão. O que é perseverar na comunhão? E aí eu preciso lembrar de alguns irmãos que não vêm ao culto, e dar uma ligadinha para ele, perguntar como é que ele vai. Os irmãos sabiam que tem crente que você vai ter que carregar ele no ombro? Carregar no ombro. Talvez os irmãos não saibam, mas a função do pastor é muito árdua, é muito penosa. Muitas pessoas pensam que pastor é glamour, e não é. A gente tem que acordar de manhã, ir para o gabinete, aqueles que podem, que a maioria trabalha. Depois ligar com uma meia dúzia de crentes, preguiçoso, estúpido, que não quer nada com a voz do Brasil. Tem que ligar para ele, mano, amanhã é dia do culto. Depois ele tem que fazer a visita. E sabe o que sobra para ele? Nada. Mas é a função, e a gente aceita sem nenhum problema. E sabe quem mais sofre? Qual é a sua esposa, pastor? Irmã Júlia. Você sabia que a esposa de pastor é viúva de marido vivo? Pergunta à esposa, o pastor está marido, não sei. Está na obra, está cuidando, e não sobra tempo. Aí a igreja inteligente cuida bem do pastor e da esposa do pastor. Quem quer um pastor 24 horas, atencioso, não arruma problema para ele, porque ele já tem muito. Aí a Bíblia diz que o povo tinha tudo comum. O amor por Jesus era muito forte. A perseguição era tão grande que os que tinham
dividia com quem não tinha. Isso aqui é importante. Isso aqui é chamado de empatia. Sentir a dor e a necessidade do outro. E a necessidade do outro. Eles perseveravam no partir do pão. Aí eu aprendo que batismo nas águas é uma vez. E o partir do pão, que é o chamado a ceia, isso aqui pode ser diariamente. Aí, coisa interessante com a Bíblia, que ela nos ensina que muitas pessoas se autocondenam ao participar da ceia, mas a Bíblia, o que é que nos ensina? Examinai-vos, cada um a si mesmo. É a pergunta que muitos têm dúvida. Examinar para quê? É para comer. Aí tu vai dizer, pastor, eu me examinei e me achei de falta. Aí a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não é para não comer. E se eu me examinar, agora eu vou achar um montão de falta, o que é que eu vou fazer? Vou me curvar diante do Senhor. Senhor, eu vou participar da ceia, perdoa o meu pecado. Não é legalidade para participar do erro, não, é para você cair em si. E eu quero colocar anel no meu dedo, eu quero que coloque, eu quero sandália nos meus pés, eu quero um novo caminho, mas o filho que foi embora, o que a Bíblia diz? E caindo em si, irei ter com o meu pai. E o bonito, quando ele chega perto do pai, o que ele fala? Pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Todas as vezes que nós falamos que não somos dignos, estamos sendo aprovados por Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E perseveravam. Vocês não estão percebendo que as nossas vitórias não são alcançadas porque a gente não persevera? A gente não persevera. A gente começa um estudo na igreja e o pessoal vamos junto, tem 100 pessoas no começo, daqui a pouco vai diminuindo. Daqui a pouco só sobra 10. Falta de perseverança. Perseveravam na oração. Irmãos, quando nós aumentamos o nível da oração, tudo muda. Aí a Bíblia orienta: orai sem cessar. Porque paramos de orar? Eu não estou dizendo aos irmãos a oração habitual que nós fazemos no templo, mas é estilo, a oração precisa ser um estilo de vida. Esse desejo deve estar no nosso coração, ter vida de oração. Os empecilhos virão para você não orar. Tem muitas pessoas na Bíblia que tinham todo motivo para não orar. Tem uma mulher na Bíblia que ela tinha tudo para não orar. Primeiro, tinha o próprio Deus que cerrou a madre dela. Foi Deus que cerrou a madre de Ana. Depois ela tinha uma rival chamada Penina, porque Ana não gerava, mas Penina gerou filho. Tinha tudo para não orar. Ela tinha o próprio sacerdote que a chamou de embriagado. E às vezes nós, como pastores, temos que ter o maior cuidado para falar com o membro, porque dependendo daquilo que nós falarmos, ele surta. Ele fala que o tempo dele acabou. Irmão, ele vai embora, nem liga para a gente. Eu tenho uma membro lá no Rio que ela descobriu que ela foi para outra igreja. E ela se despediu por telefone. Foi recebida, foi apresentada na igreja. Eu tive cuidado, eu levei para a série. E quando ela foi embora, ela foi. Tchau. E por telefone. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E Ana tinha tudo para não orar. Mas a Bíblia diz que todo ano ela ia para o templo orar. E ela tinha uma oração específica. Ela queria um filho. Naquela época havia profeta que estava com problema. Os sacerdotes também estavam com problema. E o juiz também estava com problema.
Mas um dia, aí eu quero orientar os irmãos, o mesmo que a chamou de embriagada, foi ele que liberou a palavra de bênção para ela. Sabe o que eu aprendo? Nunca levanta contra alguém que Deus levantou para te abençoar e para cuidar de você. Alguém podia dizer, Eli não está no seu momento normal, mas foi esse mesmo Eli que quando ela ora, que ele chama de embriagada, e ela fala para ele, meu Senhor, ela foi ofendida e está chamando ele de meu Senhor. Sou mulher de coração atribulado. Ele então liberou uma palavra para ela e disse, vai e seja conforme o desejo do seu coração. Aleluia. Quando ela sai dali, eu já creio que a madre já foi aberta. Que quando ela chega em casa, o semblante dela não era mais triste. Ela comeu, bebeu, se relacionou com seu marido e nasceu Samuel. Aleluia. Com 3 ofícios: profeta, sacerdote e juiz. Meus irmãos, o segredo está em orar. Eu lembro também de Elias. Elias é chamado de profeta do fogo. Alguém diz, ele orava para que o fogo cair. Mas tudo isso começa com a intimidade, o relacionamento que ele tinha com Deus. Nós temos intimidade com muita gente, mas não queremos ter intimidade com Deus. E quando o nosso relacionamento com Deus, o nível da intimidade começa a aumentar, Deus começa a realizar os sonhos que nós precisamos. Havia ali uma questão de Elias provando para Baal quem era Deus. E eu gosto muito dessa parte de Elias, dos profetas de Baal, oraram a metade do dia e nada aconteceu. Agora aprenda muita coisa aqui. Muitas das vezes eu dou desculpa quando alguém não é curado e quando as coisas não acontecem. Eu quero dizer para os irmãos que quem está frágil, ele não tem fé. Agora, ele vai ser curado pela minha fé. E Elias faz algumas coisas antes de orar. O que Elias faz? Ele chama a responsabilidade para ele. O texto diz assim que Elias, ele fala assim, chegai-vos a mim. Bendito seja Deus. Que cada um de nós aqui possamos chamar a responsabilidade para nós. Pedro e João na Porta Formosa, aquele poço está na porta. O que Pedro e João falou? Olha para nós. Ele disse para o poço, não tem prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. É o que você tem, irmãos. Não se julgue menor do que ninguém, te posicione, porque Deus quer te exaltar nesta noite. Deus quer mudar a tua história. E Deus não usa covarde, Deus só usa aqueles que se apresentam. Então chame a responsabilidade para você. Depois de Elias chamar a responsabilidade para ele, ele vai fazer isso aqui, arrumar o altar. O altar estava quebrado. E ele arrumou o altar. E às vezes, muitas das vezes, não está acontecendo algumas coisas comigo, na minha vida, porque o meu altar está quebrado. E eu preciso arrumar o altar. Tem um hino que fala do cantor Isaías Mendes: não apresentarei a Deus o que não tem valor. Os irmãos já perceberam que nós damos a última coisa para Deus? O último do meu tempo, o último da minha energia. Mas a Bíblia nos diz que eu tenho que buscar primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele arrumou o altar,
E a outra coisa que ele faz, ele manda fazer uma vala em volta do altar. Eu aprendi que essa vala em volta do altar é que bênção é para quem fica, vitória é para quem permanece, é para quem persevera. Está doendo, fique dentro do altar. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Fique dentro do altar, porque é aqui dentro que Deus vai te abençoar. É aqui que Deus vai fazer você prosperar. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Tem hora que não dá para entrar, e quem está dentro vai ser abençoado. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vai agora mandar pegar água para molhar o altar. E a água simboliza a palavra de Deus. É a palavra. É a palavra. E depois de tudo isso, eu falo que Elias fez a oração mais feia. Se eu homem de Deus, nem força ele fez. Desça fogo do céu e consuma tudo certo. E o fogo desceu, queimou o local, lambeu a água. Sabe o que é isso? Resposta para minha oração depende da credibilidade que eu tenho com Deus. Credibilidade que eu tenho com Deus. Isso aqui é importante os irmãos observar que eu preciso de crédito com Deus. Eu lembro de um homem que eu achei interessante, que ele só passava. Não falava nada. E Sulamita falou para o marido: este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. O segredo está em perseverar. Que os irmãos perseverem na comunhão, na oração e no partir do pão. Eu lembro agora de 3 moços, e aqui eu encerro. Vou mostrar aos irmãos que é na perseverança. Na nossa matriz tem um moço que ele fez prova para a Marinha 6 vezes. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Quando ele fez, se eu não me engano, 26 anos, que não podia fazer mais, ele passou. Por que passou? Perseverança. Tem gente que faz a primeira prova e desiste. Não, faz a segunda. Na medida que tu vai fazendo prova, tu vai ganhando experiência. E uma dessa você entra. Então a vitória está em perseverar. Eu tenho outro moço na nossa congregação, que ele chegou lá, barrigudo, perna fina, feito só misericórdia. E ele falou: meu pastor, o que é que eu faço para me sair dessa vida? Aí eu falei para ele assim: esquece tudo que você viveu e começa a viver daqui para frente. Primeira coisa que ele fez, ele estava na fornicação, largou a menina da fornicação. Pronto, já começou bem. Aí depois, ele começou a ir para a igreja. Com 6 meses, olha o que ele fez. Eu precisava mandar um obreiro para uma congregação muito distante. Ninguém quis ir. Porque os obreiros hoje só tinham que pegar tudo pronto. Está prontinho, e ninguém aí, pastor. Aí sabe o que ele falou para mim? Posso ir para lá? Eu falei: eu, misericórdia, Senhor Jesus, onde? Irmãos, não é que ele foi? Aí eu cheguei, aí um dia, Roberto, estava chovendo muito. Eu falei para o marido: vou dar uma olhada lá naquela congregação. Cheguei, estava chovendo, a rua toda de barro. Ele estava dentro da congregação sozinho, de mão para cima, dando glória a Deus. Eu falei: doidão, menino, né? E dando glória. Eu falei: que isso? Sabe o resultado? Aí compramos um terreno na frente, aí fizemos a congregação. Aí eu falei para minha esposa: e agora? Ele é auxiliar de trabalho. Eu fiz uma loucura que ninguém faz.
eu consagrei logo o presbitério. Aí ele arrumou uma namorada. Eu falei, agora acabou. Eu falei, vai desviar. Eu disse, pastor, não vou desviar. O irmão ficou bonitinho, casou. E agora o melhor, do tráfico, ele daqui uns 6 meses está se formando em nutricionista. Irmãos, o segredo é perseverar. Perseverar. É perseverar. Não tem mais. O dia que eu puder, eu vou trazer aqui. Prega que é uma maravilha. Eu até tenho com vergonha, eu não prego nada. Irmão, mas prega que é uma bênção. E meus obreiros mais antigos ficam lá olhando. Eu falei, esse negócio de Deus, não é de não. Aí finalizando, aí tem um outro obreiro que ele com 20, irmão, o segredo está em perseverar. Você vai ver pessoas que você que é improvável. E tu vê Deus fazendo na vida. Aí esse moço, ele com 23 anos saiu do quartel. Sabe o que ele fez? Aí ele foi trabalhar em uma empresa. Aí trabalhou em botequim. E no botequim que ele trabalhava tinha muito carreteiro. Aí um dia uma irmã profetizou na vida dele. Deus ia abençoar a vida dele. Aí apareceu uma prova, um concurso na Petrobras. Ele foi fazer o concurso e não passou. Não passou. 79 naquela época, os concursos eram papel de pão. Aí ele fez a prova, aí a moça falou assim, você não passou não. Eu falei, misericórdia. Eu não, rapaz. Aí ele falou assim, voltou lá de novo. Não passei mesmo não? Não, você não passou. Na terceira vez ela ficou com tanta raiva que botou o nome dele. Aí ele ficou todo empolgado. Aí que eu falei exame. Ele ficou 1 ano que ele falou comigo. 1 ano indo lá no Santo Dumont perguntando se tinha vaga. Porque só tinha 10 vagas, já estava tudo arrumado as vagas. Aí ele falou que 24 de abril de 79, quando ele chegou lá, o nome dele estava escrito aprovado e ele entrou. E esse moço sou eu. Eu tenho mais tempo aposentado do que eu trabalho. Eu aposentei com 42 anos. Eu estou com 68. Isso é coisa de Deus. Eu fiquei 20 anos lá. Sem formação, sem condição, mas quando você obedece, persevera, Deus faz. Deus faz. E eu era muito namorador, não, procurava muita namorada. Ninguém me queria. Eu não sabia por quê. Tem alguma coisa, né? Aí eu vi minha foto com 19 anos, eu falei, misericórdia. Aí eu descobri por que ninguém queria. Mas graças a Deus a Marina me viu. Hoje estamos aí fazendo a obra de Deus. Então, irmão, o segredo é perseverar. Nossos obreiros estão ali de Caxias, que sabem da história, pode confirmar para vocês. Nosso pastor tem 97 anos. Eu tenho uns pastores lá no Rio que os obreiros tiraram eles da direção. Não, já chega, está velho. Irmão, o velho é que tem experiência. E a Bíblia nos orienta que eu não tenho que ter pressa para nada. Ninguém tem que ter pressa para nada. Tudo vem no tempo e na hora de Deus. E aprenda que você, para fazer a obra, não precisa de posição. É só colocar no coração o desejo de servir, desejo de fazer a obra de Deus. E no tempo certo, Deus vai exaltar os irmãos. Eu tenho um pastor lá, amigo nosso, ele agora está no sul. Ele sofreu um acidente fazendo a obra na casa de um obreiro. E ele caiu e bateu com a cabeça. E esse obreiro era o vice-presidente dele. Sabe o que ele fez numa reunião? Pegou uma ata e leu assim: quando o pastor não tem condição física ou mental, nós temos que fazer uma reunião e retirar ele da frente da igreja. Eles fizeram isso. Isso não se faz, irmão. Quer dizer que na hora que você mais precisa, você vai tirar outro. E para fazer a obra, quem quer fazer a obra,
Não fica preocupado com posição, porque a maior posição é o reino de Deus. A maior posição é nesta noite, se tocar a trombeta, nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Então, que os irmãos perseverem. Ajude aqui o pastor de vocês, ajude essa obra, porque essa obra vai encher de novo. Vai. Glória a Deus. E eu creio que vai encher. Né? Agora eu estou olhando assim, ó, para encher com pessoas mais simples que vem, gosta e fica. Pastor, porque tem gente que chega, bota mel na boca da gente, a gente fica todo feliz. E agora chegou o Levita, agora chegou aquele irmão, daqui a pouco aquele irmão sumiu. Então mandando. Não, a gente trabalha, a gente gosta dos irmãos ficarem. Não é que a igreja é propriedade nossa, não. Mas a gente termina amando demais as ovelhas. E para os irmãos, só vocês amam o pastor, o resto não ama, não. Misericórdia, tem uma turma que não gosta da gente. E a gente fica muito triste. Muito triste. Tem irmão que não lembra nem do aniversário do pastor. Quem já levou o pastor aqui para uma pizza? Aí, ele levantou a mão. Oi, irmão, pastor, qual pizza? De vez em quando, pastor, não teve uma vez que a minha esposa estava com um problema, uma irmã foi lá para casa, fez comida, cuidou da gente. Isso é muito bom. De vez em quando pergunta se o pastor precisa de um pizza e passa lá. Teve um irmão que me trouxe na rodoviária e falou assim: pastor, eu sei que hoje é teu aniversário, está aqui R$200 para esse senhor. Eu falei: ô, glória. Teve outro que eu estava aqui, mandou um pix para mim. Como alegre o coração da gente. E o pastor com o coração alegre, ele cuida melhor das ovelhas. Deus abençoe vocês. Que Deus nos guarde. Foi muito bom estar aqui com os irmãos. O dia que o pastor Eli for no Rio, o dia que o senhor for no Rio, nos procure. Nossa igreja está de portas abertas. Vai ser um prazer receber o senhor lá. Tá bom? É só ligar antes. Pastor, estou indo para o Rio. A gente dá um jeito para se encontrar. Aí vai ser muito bom. Deus nos abençoe essa igreja. A minha esposa está desejosa de comprar uma casa aqui na beira da praia. Uma coisa que eu andei naquele calçadão, parece céu. Eu falei: eu estou no terceiro céu. Muito bom. É porque tem muita gente que não aproveita. Aqui que está o perigo. Dá até para ir lá. Crente é feliz, irmãos. Crente não tem que andar de cara feia, não. Crente é o povo mais feliz da terra. O pastor pode andar no calçadão? Pode. Só não pode andar de sunga. Bota lá um bermudão. É uma camisa de crente dando glória. Né? Lá em Cabo Frio, eu vou na praia de calça comprida. O pessoal fica me olhando, parece um ET. Eu não estou nem aí, irmão. Eu quero aproveitar a natureza. É Deus que deu isto para nós. E se você não aproveitar, aí vai dizer que vai botar a culpa no diabo. Você que não quer aproveitar. Seja feliz. Seja feliz com o seu marido, feliz com o seu filho. Né? Eu já ensinei essa irmã aqui ontem. Seja feliz, chame o seu marido de rei. Meu rei. Né? Meu Senhor. A Sara chamava para o Senhor. Moleque inteligente, meu Senhor, vai cuidar de mim, né? Vai passar os links para mim, vai me levar para o Senhor, né? Mulher sábia é isso, irmãos. A irmã passou até a cabeça aqui. Deus abençoe. Mas os irmãos vão chamar de esposa do quê? Minha princesa. Então, minha princesa, pastor, encerrei. Eu volto aqui com o pastor. Deus abençoe os irmãos, sejam felizes. Né? Se eu não encontrar mais os irmãos, encontraremos no céu. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, bem forte. Quando o Daniel falou que o pastor Acendenil estaria aqui, como já veio aqui o pastor Ivan Denil, existe
unidade no entendimento teológico que ele prega, que é a mesma linha daquilo que eu fui ensinado desde a infância, quando eu estava na escola bíblica. Então a gente precisa discernir isso é um discernimento, sabe? Aprender a ler. É a primeira vez que eu estou recebendo o pastor Cedenil aqui na igreja, foi quinta-feira que ele chegou, e essa é a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, a perseverança. E as portas, pastor, sempre abertas, Daniel sabe disso. Daniel está cuidando bem do senhor. Eu estou me sentindo rei, marido da rainha. Está cuidando bem da gente. Porque eu deixei ele responsável, né? Trazer, levar. Você cuida bem do pastor. Quero convidar você para ficar de pé, em nome de Jesus.